Avaliação como estratégia de gestão educacional. Avaliação como elemento do processo institucional. A avaliação do sistema escolar e do conjunto das escolas pode ocorrer mediante tanto avaliações externas ou avaliações internas das instituições. E nós podemos desdobrar a avaliação em duas modalidades: a avaliação institucional, administrativa ou organizacional, que tem o objetivo de obter dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, tanto sobre os professores, como em relação aos alunos, em relação à estrutura organizacional, em relação aos recursos físicos e materiais, e também em relação às práticas de gestão, bem como a produtividade dos cursos, dos professores e tudo, né, que for necessário, com o grande objetivo de emitir juízos de valores que nos permitam tomar decisões em relação ao desenvolvimento da própria instituição. A segunda modalidade de avaliação, né, institucional, que pode ser interna ou externa, é a avaliação acadêmica científica. Essa avaliação acadêmica e científica refere-se à produção de informações especialmente sobre os resultados de aprendizagem escolar, né, e tem como objetivo acompanhar e revisar as políticas educacionais, né, tanto do sistema de escolas como das escolas individualmente, né. E esse tipo de avaliação, ela colabora para a formulação de indicadores sobre a qualidade do ensino. A avaliação institucional, né, tem como um princípio fundamental que tem as ações que se desenvolvem na escola, na instituição, como fazendo parte de um processo educacional, de um processo que tem a ver com a própria instituição, né? Então, e é nessa perspectiva que ela deverá ser desenvolvida, né? Então, a avaliação, qualquer tipo de avaliação desvinculada dos processos e da própria gestão institucional, ela não vai destacar o verdadeiro significado, o verdadeiro significado tanto da avaliação como da própria instituição, em relação às questões que são próprias desta instituição em questão, né? A avaliação institucional é um serviço bastante complexo e envolve muitas dimensões, né? Então, nós podemos dizer que é multidimensional. E ele é um serviço que está destinado tanto a promover o desenvolvimento das pessoas, né, o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas que atuam na instituição, como também melhorar os programas que estão sendo desenvolvidos naquela instituição. A avaliação institucional, ela precisa ser dinâmica e oferecer dados, subsídios aos avaliadores, né, tanto para que eles possam configurar, né, os novos projetos, e também dados para os avaliados, né, para que eles possam fazer observação dos seus avanços, das necessidades de avançar, das necessidades de novos investimentos no seu próprio processo de desenvolvimento pessoal e profissional, né. Então, a avaliação, ela é parte integrante da organização escolar e do desenvolvimento do currículo, né, dessa escola, daquela escola, né. Então, a avaliação, segundo o Melchior, ela deve ser formativa. O que significa, né, ser formativa? Ela deve conduzir a escola, todos os elementos que dela participam, a processos de participação, de autorreflexão, né, que todos possam refletir sobre as suas práticas, sobre a sua atuação e, consequentemente, devem levar a processos de autoavaliação, né, tanto em termos da organização como um todo, quanto dos indivíduos, né, que estão ali nesse contexto, presentes nesse contexto, né, em que se configura a avaliação, né, a questão da avaliação que está acontecendo, e isso reflete principalmente, né, a avaliação formativa, ela se dá à luz de uma gestão
que nós consideramos democrática da instituição escolar. Né? Nós podemos pensar que existem três possibilidades três iniciativas e formas de participação da avaliação institucional. A primeira se refere à avaliação que pode acontecer por iniciativa dos agentes externos à instituição. Essa avaliação, ela é normalmente conduzida por elementos externos à instituição, pessoas que foram contratadas, especialistas contratados pelos gestores da escola, né, que querem avaliar a escola, e normalmente esse tipo de avaliação, ela visa ao controle, né? Temos um outro tipo de iniciativa que se refere aos agentes da própria instituição, né, quando os próprios agentes da instituição querem avaliar a instituição. Né? Então, este tipo de avaliação ela pode ser extremamente relevante, né? Porque são os próprios elementos da instituição que estão envolvidos no processo de avaliação. Mas deve existir muita clareza dessas pessoas, né, a respeito dos significados, né, do que acontece na escola. Né? E tem que ter um desejo, isso é bastante importante, um desejo de mudar a própria prática. Né? Então, nesta avaliação, quando são os próprios elementos da instituição que tomam a iniciativa e participam da avaliação, nós podemos convidar, inclusive, a comunidade, né? Toda a comunidade escolar, famílias, os egressos da escola podem ser convidados. O terceiro tipo de avaliação, de iniciativa em relação à avaliação, a combinação de agentes internos, pessoas da própria instituição e com auxílio de avaliadores externos. Esta seria a mais recomendável, né, porque nós reuniríamos os interesses dos próprios integrantes da instituição, que querem ser avaliados, e a competência, né, de pessoas que são de fora da instituição, especialistas de fora da instituição nessa avaliação institucional. Mas, o que avaliar? Então, recomenda-se que todas as variáveis que afetam o funcionamento de uma escola devem ser avaliadas. Então, desde a organização e o planejamento institucional, né, as formas de gestão, o próprio projeto político-pedagógico, né, os desempenhos dos componentes da equipe, as aprendizagens dos alunos, os recursos físicos, materiais, ou seja, tudo que a gente puder avaliar. Como avaliar? Podemos lançar mão de muitas técnicas e estratégias, né? E a gente pode começar com, por exemplo, estratégias relacionadas à autoavaliação. Como uma forma de desenvolver a independência, a autonomia das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Tá? E depois poderíamos fazer observação, né? Fazer um trabalho de coleta de dados através de observações, tanto formais quanto informais. Né? Então, quanto mais estratégias nós usarmos e quanto mais dados, mais informações nós tivermos, melhor essas informações melhor vão retratar e vão dar a possibilidade de qualificarmos a instituição, né? Desde que nós consideremos os princípios éticos e políticos que aparecem, que emergem, né, nessas relações e interações escolares. O que seria muito importante e desejável, né, na avaliação institucional é que todas as pessoas envolvidas dialogassem, né, entre si e com o poder público, né, negociando o que é para si, né, a avaliação, e podendo desvendar, né, tanto as tensões, as questões que aparecem, né, procurando identificar problemas e contradições, refletindo acerca desses problemas e contradições e procurando encontrar alternativas para solucionar esses problemas e essas contradições detectadas, né? E procurando assumir um compromisso concreto, né, de realizar mudanças para que todos sejam beneficiados, né? Todo o coletivo da instituição e da sociedade como um todo, né? Porque essa instituição tem também um objetivo, uma missão com a instituição, com a sociedade. Tá? Avaliação e o projeto pedagógico.
O projeto político-pedagógico é uma dimensão extremamente importante no que se refere, né, à escola em relação à avaliação. Ele significa que a escola deve assumir, né, como um dos seus principais trabalhos, a tarefa, né, mesmo até a missão, né, de refletir a respeito dos seus objetivos, das suas finalidades, da sua intencionalidade educativa. Né. Além do que ela precisa, né, a escola precisa explicitar qual é a sua função social e ela precisa ter clareza sobre quais são os caminhos e estratégias e ações que ela vai assumir, né, para colocar em prática todo o processo educativo por todas as pessoas que participam desse processo. É importante que a gente faça uma distinção entre proposta pedagógica ou projeto pedagógico e plano, né, de trabalho. O projeto ou o plano, o projeto ou a proposta pedagógica, político-pedagógica, se refere à organização propriamente dita do trabalho pedagógico da escola, né, como um todo. Já os planos de trabalho, planos de aula, planos de ensino, então eles estão relacionados à organização também, né, à organização do trabalho, mas mais especificamente em relação ao trabalho que acontece em sala de aula e em outras atividades pedagógicas e administrativas, né, fora de sala de aula, mas que são bem específicas. Né. Em relação ao processo, né, como se dá o processo de construção do projeto político-pedagógico? Tá? O projeto político-pedagógico, esse processo de construção, deve levar em conta tudo que a instituição acredita, suas convicções, né, seus conhecimentos, né, os conhecimentos da própria comunidade escolar, né, do contexto social e científico onde se localiza essa escola, né, e deve se constituir em um compromisso político-pedagógico coletivo. Esse processo de construção do projeto político-pedagógico envolve dois momentos que estão absolutamente interrelacionados e atravessados pela avaliação. Né? O tempo todo, então, a avaliação ela está acontecendo, ela faz parte desse processo. Então, esses dois momentos são o momento de concepção do projeto e o momento de execução. Então, nós vamos tratar, né, desses dois momentos. A concepção envolve dois atos. O ato situacional, né, que pressupõe que nós revelemos, que nós desvelemos a realidade, né, que a gente conheça a própria realidade, tanto a realidade social, a realidade política, econômica, educacional, onde essa instituição está localizada. Já o ato conceitual, ele se refere à explicitação da visão que a escola, né, no caso, tem em relação à sociedade, em relação ao homem, né, quem é o homem para ela, o que é educação, o que é escola, o que é currículo, o que é avaliação. Né? Então, a escola tem que explicitar isso no seu ato conceitual. Né? Em relação à sua concepção de um bom projeto pedagógico, nós devemos ter em mente que um bom projeto pedagógico ele garante a participação de todas as pessoas, tá? E configura de uma forma bastante clara opções que estejam voltadas para ultrapassarmos os problemas, né? Durante o trabalho educativo, né? Que esteja voltado especialmente para aquela realidade, né? Para aquela situação. Né? A execução do projeto político-pedagógico, ela é representada pelo que nós chamamos de ato operacional, né? No qual nós apresentamos toda a orientação que deve existir, né, em relação às ações que vão ser implementadas. Né? Em relação à execução, como é que a gente pode qualificar um bom projeto pedagógico? Né? Então, um bom projeto pedagógico, do ponto de vista da sua execução, ele tem que ser exequível, né? Então ele tem que ser possível, ele tem que ser possível de ser realizado.
E ele deve prever, né, no ato operacional, as condições que são necessárias para o desenvolvimento do próprio projeto político-pedagógico, para a avaliação, né, do projeto político-pedagógico, além de outras coisas, né, que aparecem, que vão emergindo nesse processo. Então, ele tem que ser construído continuamente, tá? Pois, né, e o projeto político-pedagógico é um produto que tanto é um produto, mas ao mesmo tempo é um processo, né? Então ele tem nós temos um resultado, é um documento, mas ele deve retratar um processo que vai se incorporando, né, tanto a dimensão de produto quanto a dimensão de processo, né, numa possibilidade, numa interação possível, né? O projeto político-pedagógico, ele, em relação à avaliação, né, a gente pode citar o Libânio, que ele diz que a avaliação, quando realizamos a avaliação da execução do projeto político-pedagógico, isso seria a própria forma de avaliar, né? Isso já refere-se à avaliação em si, né? A avaliação da escola de todo o seu conjunto de avaliação, né? Então, a avaliação, ela, nessa perspectiva, então, ela é concebida como uma ação extremamente importante, né, para que o projeto tenha êxito, né, pois isso é uma condição que envolve, para que decisões importantes sejam tomadas, né, tanto em relação às questões a questão da concepção, quanto à questão da própria execução do projeto político-pedagógico, né? Então, tanto em relação aos atos situacionais e conceituais, quanto também em relação à execução do próprio projeto político-pedagógico, né? E para que a gente também possa, né, acompanhar a qualidade das decisões que estão sendo tomadas, né? Nas palavras de Veiga, a avaliação é parte integrante do processo de construção do projeto, né, do projeto político-pedagógico. Então, é de responsabilidade coletiva. Então, todos devem ser envolvidos, né? Então, e quando nós falamos, né, de uma avaliação interna e sistemática, né, é muito importante, é essencial para que essa avaliação é essencial para que nós definamos, para que a gente faça as correções e o aprimoramento dos rumos, né, do que está acontecendo na instituição, né? Uma outra consideração importante se refere a Vilas Boas, né? Ela propõe, em 1998, que quando falamos de projeto político-pedagógico, estamos falando de avaliação. Por quê, né, segundo essa autora, esta categoria, a avaliação, né, essa categoria que faz parte do trabalho escolar, ela inicia o projeto político-pedagógico, ela preserva o projeto político-pedagógico nos trilhos que nós desejamos, né, e ela permite que a gente faça, né, principalmente através de contínuas revisões, ela disponibiliza elementos que permitem que nós façamos uma análise, né, do resultado final, do produto final, mas como eu já ressaltei, né, anteriormente, que se trata tanto de um produto que é concebido, mas esse produto é produto de um processo e deve refletir esse processo de construção do próprio político-pedagógico e dos processos, né, pedagógicos, de gestão, de todos os processos da escola. E a avaliação, né, o tempo todo, como a gente pode observar, ela está atravessada nesse processo de construção, de elaboração e de avaliação do projeto político-pedagógico, né? Então, em todos os momentos, seja no próprio processo de concepção
Quando nós avaliamos o que nós queremos, o que a escola quer, o que ela precisa explicitar como sua missão, como seus objetivos, suas finalidades, sua função social, é necessário que a gente, desde aí, a gente já faça um processo de reflexão e um processo de avaliação, de autoavaliação. Então, em todos os momentos, a avaliação está presente e é profundamente necessária. Avaliação docente. A avaliação do desempenho do professor sempre existiu, né? Só que nós não tínhamos consciência, normalmente não temos consciência de que ela está acontecendo, né? Porque ela vem acontecendo de uma forma bastante implícita e informal, né? Tanto pelo próprio docente, né? O próprio docente faz a avaliação do seu próprio desempenho, né? Tanto em relação aos feedbacks dos alunos, os alunos sempre estão emitindo opiniões em relação ao desempenho do professor, ou em relação à avaliação dos colegas, dos próprios colegas, ou dos responsáveis pela educação, né? Saul Neves Jesus faz uma observação interessante. Então ele diz assim, que os professores mostram-se bastante resistentes às propostas que objetivam avaliar o seu desempenho. Então a gente tem observado isso, esse processo de resistência. Estranhamente, né? Porque os professores são aqueles que mais avaliam, né? Mais praticam a avaliação, mas vêm demonstrando bastante resistência em serem avaliados, né? Se submeterem a uma avaliação do seu próprio desempenho. É necessário, com certeza, enfrentar esse tipo de avaliação do desempenho do professor de uma forma cautelosa, de uma forma cuidadosa, né? Porque o trabalho do professor, ele não pode ser submetido a uma avaliação do ponto de vista simplesmente quantitativo, né? Meramente quantitativo. Porque a atuação do professor, ela não tem a ver só com uma sequência de comportamentos que foram automatizados, né? Robotizados, e uma boa parte das ações do professor não estão exatamente sob controle da sua consciência, né, da própria consciência. Muitas vezes são fruto de uma forma de agir e de hábitos, né, que já estão consolidados, que já estão colocados, né, para a própria pessoa. E que nem ela própria se dá conta, né, de que existem esses hábitos, e sem contar que na ação do professor sempre existe uma dose de imprevisibilidade e improvisação, né? Então não dá para fazer uma avaliação técnica, né, que usemos apenas algumas questões. Mas essas dificuldades, esses obstáculos que a gente pode enfrentar na avaliação do desempenho do professor, não devem inviabilizar a avaliação dessas características, né, da qualidade do trabalho, da eficácia do trabalho do professor, né? Por quê? Porque o trabalho do professor, ele é bastante importante, muito significativo para tudo, né, em relação ao êxito tanto dos estudantes quanto da própria escola, né, para a concretização dos objetivos da própria escola. Segundo Libânio, os gestores das escolas necessitam enfrentar o desafio da formulação de procedimentos que viabilizem uma avaliação qualitativa das atividades dos docentes. Mas aí entra a grande questão, né? Como avaliar? Como avaliar o desempenho dos professores? Sugere-se a observação mais sistemática, né? Que nós possamos fazer avaliações sistemáticas das aulas, né? E que também faça parte dessa avaliação o diálogo e um trabalho de reflexão junto com os professores, né? De uma forma que eles possam se desenvolver, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? A Abdala, ela recomenda que nós façamos
a pesquisação como uma forma, como um instrumento, né, tanto um instrumento de análise como um instrumento de avaliação da prática docente, né? Isso não só como uma forma de pesquisa, de investigação, mas que como um princípio também de compreensão, né, sobre a própria realidade, um princípio de que a gente cognitivamente possa compreender o que está acontecendo e que isso seja, de alguma forma, formativo, né, em relação à avaliação. O que avaliar? Então, nós podemos sugerir alguns pontos que podem ser observados da prática do professor, especialmente em sala de aula, né? Então, por exemplo, uma das questões bem importantes que podem ser observadas é a qualidade das relações que ele estabelece, sociais e afetivas, e a própria comunicação que ele estabelece com os alunos, né? Outra questão pode ser o preparo que esse professor profissional, né, tem, né, em relação aos conhecimentos dos componentes curriculares, dos métodos e dos procedimentos de ensino, né, e da própria avaliação da aprendizagem, né? Então, qual é o tipo de conhecimento que ele tem, né? Uma outra questão também importante para ser avaliada é a gestão da classe em vários aspectos, de várias formas, né? Então, como, por exemplo, a questão da organização e o próprio desenvolvimento das aulas, né? Existem outros itens que podem também ser avaliados, que se referem mais à organização e ao funcionamento da própria escola como um todo, né? Então, esses itens têm a ver com que estão relacionados à própria avaliação, né, do desempenho do professor, e aí tem a ver com, por exemplo, a disponibilidade, organização, utilização dos recursos da escola, né, os recursos didáticos, né, e isso inclui, inclusive, o uso das instalações e dos equipamentos da escola, né. Aí também entra a questão dos critérios de organização das turmas, os horários que são estabelecidos para as aulas, a distribuição, né, das disciplinas, dos componentes curriculares, né. Outra questão também importante que se refere à organização da escola como um todo é as próprias ações de formação continuada dos professores tanto dos professores como funcionários e pedagogos, né, que participam. E os encontros de reuniões que são realizados entre professores e entre as pessoas que fazem parte da equipe, e também tem a ver com as estratégias de relacionamento e comunicação com os pais, além da gente levar também em conta as próprias atividades administrativas e o apoio pedagógico e didático que se dá ao professor e do próprio professor, né? São necessárias muitas, que nós observemos, né, que a gente faça muitas observações em muitos momentos, né, com registros bastante sistemáticos do que foi observado, né, para que a gente possa fazer uma análise mais cuidadosa, mais aprofundada de todos aqueles aspectos que envolvem, né, a questão do fazer, né, do professor, tá? Como, por exemplo, a questão da motivação, né, a questão da capacidade para exercer o trabalho junto com outras pessoas, né, o trabalho em equipe, a questão da formação inicial e da formação continuada também é uma questão bem importante, né, e que tem a ver com as condições de trabalho desse professor. Nós podemos pensar a avaliação do professor numa perspectiva que nós chamamos para avaliação para o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. Para que a gente faça esse tipo de avaliação, é necessário que façamos uma investigação, né, e que essa investigação esclareça quais são os pressupostos e quais são as crenças, o que o professor acredita, né, em relação à avaliação do seu próprio desempenho, né, o que ele sabe, o que ele conhece, o que ele pensa sobre isso, né, inclusive para a gente poder ultrapassar as resistências que ele tem sobre isso, né. Então, para a gente superar essas desconfianças, né, a gente pode servir da avaliação como um instrumento, para que não seja um instrumento de controle e punição,
mas a gente pode se servir da avaliação como realmente um processo de avaliação do próprio professor, né, para que ele possa se desenvolver tanto do ponto de vista pessoal, né, quanto do ponto de vista profissional, né. Então, com isso, nesse tipo de avaliação, nós teríamos alguns objetivos, né, que podem ajudar o professor, né. Então, ele vai refletir sobre a sua própria prática de uma forma construtiva. Uma outra coisa bem importante, ele vai desenvolver o autoconhecimento, vai melhorar a sua formação profissional, né? E com isso ele pode, né, aperfeiçoar-se em todo esse trabalho, né, pedagógico. Ele pode ser enriquecido profundamente pela avaliação do seu próprio desempenho.